amigos, estamos diretamente de Belém, em mais uma transmissão ao vivo, aqui da terra do açaí, para o Planalto Central e para o mundo inteiro. O nosso abraço carinhoso, terno, na certeza de que estamos vivendo momentos delicados, extremamente oportunos, para que possamos tirar os melhores proveitos das circunstâncias difíceis e desafiadoras que têm permeado o cotidiano da vida de todos aqueles que pisam no nosso planeta Terra. A temática de hoje é quarentena, uma viagem para dentro. Não sei o que suscita isso em você quanto da proposição deste tema. Que ideias te ocorrem quando você conectou com essa temática? O que é que isso te sugere? Qual é o ponto que tu achas que faz sentido dentro dessa temática? Nesses dias de muita reflexão, esse tema, ele te propõe algum direcionamento, algum caminho? Nós vamos fazer uma trajetória abordando essa temática, experimentando junto com você uma jornada para dentro. Vamos começar através de uma metáfora. Conta-se que um príncipe avançara para além do seu território, invadindo uma realeza contígua ao lado. E por isso ele fora aprisionado. Levado ao rei da realeza ao lado para o julgamento, este propôs de que ele deveria ser executado. A morte era a sentença. O príncipe, assustado, disse-lhe: Majestade, dê-me uma chance para sobreviver. O rei, que era compassivo e misericordioso, disse-lhe: Ok, eu vou lhe dar uma chance. O príncipe disse: Então, e a majestade propôs uma questão e disse-lhe: Se você me responder acertadamente a pergunta que eu vou lhe propor, você estará livre. Mas se você se equivocar, a morte estará consagrada. Era uma experiência que havia em se salvar. O príncipe então disse: Qual é a pergunta, majestade? E o rei disse-lhe claramente: O que mais deseja uma mulher? O príncipe se assustou, porque essa pergunta pode parecer muito simples, mas meditando um pouco, vai-se logo dando conta de que ela tem muitas armadilhas, de que um coração feminil é difícil de vasculhar e perceber os seus sagrados desejos, encantos, proposições, sugestões, aspirações. E diante da perplexidade para uma pergunta tão simples e para uma resposta tão complexa, o príncipe, olhando para o rei, disse: Majestade, essa questão é muito difícil. Dê-me um tempo para pensar, refletir e responder. O rei então lhe disse: Como eu sou generoso, eu vou lhe dar o tempo que você vai necessitar. E estabeleceu aquilo que deveria ser o tempo em que o príncipe deveria se assenhorear da resposta. O príncipe ficou meditando e não conseguia encontrar uma resposta. Saiu perguntando na realeza contígua, pedindo ajuda àqueles que pudessem lhe auxiliar, dando-lhe uma resposta, mas nada vinha ao encontro, ressoando como uma resposta exequível.
E depois de percorrer bastante a realeza e vendo que nada conseguia atender de forma cabal os seus anseios, recebeu a recomendação de ir ao filósofo da realeza. E assim o fez. Quando chegou diante do filósofo, disse-lhe: eu preciso saber de alguma orientação acerca de o que mais deseja uma mulher, para que eu possa ser salvo, porque a majestade deu-me um prazo e esse prazo começa a se expirar. O que mais deseja uma mulher? O filósofo olhou-lhe ternamente e disse: ninguém sabe o que mais deseja uma mulher. Essa é uma pergunta muito difícil. O príncipe entristeceu e o filósofo então lhe disse: então, ocorreu-me agora um insight. Nas cercanias da realeza há uma bruxa e quem sabe ela não possa lhe trazer a resposta. Como o tempo era urgente, ele tomou o itinerário e saiu na direção da periferia da realeza ao encontro da bruxa. E chegando no lugar determinado, percebeu que era um lugar muito escuro, recolhido. Bateu na entrada daquela edificação que se mais apresentava uma casinhola abandonada e de repente saiu de lá uma bruxa asquerosa. Sorriu-lhe e ele então disse: eu quero a sua ajuda. Ela disse: pois não, entre. Ele titubeou, porque ela era tão feia, horrorosa e asquerosa que aproximar-se dela era sofrer risco, talvez. Mas como a sua vida estava em jogo, ele aceitou. E diante do sinal da bruxa, ele foi chegando. E ele disse: não, é apenas uma pergunta. Eu queria saber se você pode me ajudar a refletir sobre a resposta. Ela sorriu e disse: qual é a pergunta? Ele disse: o que mais deseja uma mulher? Ela deu uma gargalhada dobrada de bruxa, expôs os seus dentes, poucos que ela tinha e cariados, e disse: essa é uma pergunta muito fácil. E ele disse: então me diga. Ele disse: não, há uma contraproposição. Se eu lhe disser, e se você acertar, você casa comigo? Ele tomou um susto. Depois de lhe confessar de que a sua vida dependia dessa resposta, ficou agora na ambiguidade. Mas há tantas circunstâncias na vida, quem sabe ele acertando, não aconteceria algum revés com a bruxa e ele não precisasse cumprir a segunda parte ali do contrato. Então ele disse: tudo bem, eu quero contratar com você. Ela olhou-lhe bem nos olhos e disse: se eu acertar, você casa comigo? Ele tomou um susto. Ela sorriu, ele empalideceu. Então ela disse: é muito simples a resposta. No entanto, você terá que cumprir a contraproposta. Ele disse, e observando as circunstâncias que não lhe permitiam outra alternativa, disse-lhe: está bem, eu caso com você. O que mais deseja uma mulher? Ela olhou-lhe bem nos olhos e disse: ter soberania sobre a sua própria vida. Ele agora ficou quase que em êxtase. A resposta foi ao encontro profundamente do seu coração. Era a resposta certa. Nunca ele conseguira reunir de todas as respostas e todas juntas uma explicação tão formosa, cabal, perfeita, completa. Correu, o prazo estava se expirando, e quando ele se aproximou do rei, o rei o aguardava, e então lhe disse: então, o que mais deseja uma mulher? Ele ficou empertigado e disse: majestade, o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei disse: uau, você está livre. Conta-se que eles casaram. Foi em Belém do Pará, naturalmente. A princesa, na formatação da bruxa, morava em Belém.
e ele veio de Brasília para Belém para o consórcio. Conta-se que o casamento foi muito estranho, porque ela estava com seu traje Halloween, com as suas unhas compridas, comendo os bolos, e ele estava diante daquela cena absurda. Nada tinha acontecido com a bruxa. E quando eles foram para o hotel, na periferia da nossa grande cidade praiana, na praia, e quando ele estava sentado na cama, e ela entrou para o toalete, ele pôs a mão na cabeça e ficou perguntando a si mesmo o que ele tinha feito da sua vida. Era inevitável agora as consequências. E quando ele está ainda percebendo-se a si mesmo, como se estivesse num grande pesadelo, a despeito de estar livre, estava preso, abriu-se a porta do toalete e saiu uma mulher estonteante, bela, formosa, com o seu vestido branco, caminhando no solo como se quase voasse, bailando, com seu sorriso escancarado, com seus dentes alvinetentes. Ele olhou e disse: "Uau!" Ela sorriu e ele disse: "Então, o que aconteceu?" Ela disse: "Eu me esqueci de dizer para você que a metade do tempo eu sou bruxa e a outra metade do tempo eu sou donzela. Você quer que eu fique com você hoje até a metade do dia seguinte, donzela, ou você quer que eu me deite como bruxa? O que você escolheria se você fosse o príncipe?" Ele refletiu e pensou que há muitas mulheres que são donzelas na atividade pública e que encantam a todos, mas que na intimidade do lar, na convivência familiar, são verdadeiras bruxas intragáveis, impossíveis de manter uma convivência saudável. E de que há também mulheres cujo cortejo social, elas aparentemente são execráveis, porque são duras, o trato social não é tão favorável, mas internamente, na intimidade do comportamento doméstico, elas são altaneiras, são rainhas do lar, cuidam bem dos membros da família e são pessoas verdadeiramente donzelas. Ele a olhou e disse: "Tudo bem, você decide o que você quer ser até o amanhecer." Era o anoitecer. Ela deitou donzela. E foi uma noite memorável. E quando ele acordou no dia seguinte e olhou para o lado, qual não foi a sua surpresa? Ela estava espreguiçando-se, donzela. Ele tomou um susto e disse: "Como assim? Você continua donzela?" Ela lhe sorriu e disse: "É. Como foi-me concedido espaço para que eu pudesse ser soberana sobre a minha própria vida, eu decidi ser donzela o tempo inteiro." Ele disse: "Uau! Essa é a metáfora da viagem que nós estamos querendo propor. Estamos no mundo, andando, meio inquietos, angustiados, assoberbados, agitados, com muitas preocupações que não são cabíveis numa vida de normalidade. Vivemos, a rigor, um mundo alucinante e alucinados, e não conseguimos fazer uma gestão da nossa vida pessoal e pública de forma a contento essa manifestação desengonçada dos indivíduos e dos grupos sociais. Desaguaram nesse coronavírus, que estabeleceu, enquanto um processo pandêmico, um grande chamado para a nossa humanidade. E diante da ameaça de morte física, mas não só ela, do emprego, do desemprego, diante da ameaça de morte da convivência próxima com alguém que nos é afeto, da convivência doméstica ou de um amigo muito querido, diante do rei que representa a lei e que pode nos alcançar, subtraindo-nos da existência alguém, algo ou a nós mesmos do corpo,
nós somos chamados a fazermos uma viagem que a misericórdia divina nos permite para responder a uma pergunta: o que mais deseja você? O que mais deseja um ser para que possa ser pleno? O que mais deseja aquele que quer ser feliz? E fazemos essa viagem ao encontro do lar, porque nesta viagem que o mundo se nos impõe, nós fizemos um acesso para um espaço de acolhimento, onde protegidos pudéssemos encontrar efetivamente a resposta para essa grandiosa pergunta. Todavia, o ar, muitas vezes, representa aquela casinhola na periferia, porque às vezes vivemos um mundo tão agitados que o tempo que nós dispensamos na nossa relação doméstica é estreito, quase para dormir apenas. Quiçá, muitas vezes, não conseguimos fazer as refeições habituais em casa com os nossos entes queridos. Ou seja, nós vivemos mais para fora do lar do que para dentro. O lar passou a ser quase que como um hotel onde você chega para dormir. É uma experiência que bem configura a periferia da nossa vida. Não está representando a centralidade da nossa existência. Nada obstante, digamos e afirmemos de que toda a nossa movimentação é em prol do lar. Mas, ainda que seja, ela é um processo como que de evasão, senão de fuga da realidade doméstica. Voltar para o lar é visitar a periferia da nossa movimentação dos últimos tempos, se não todos, uma grande parte, nos movimentamos desta forma. Não temos tempo para visitar o lar. Eu disse visitar, sim, porque parece que nós somos visita no lar. Parece que não é o meu lar, é o lar onde eu durmo. Então, ir para o lar é ir para a periferia. E nessa periferia está presente a bruxa. Não é a sua esposa, nem a sua sogra. A bruxa é algum membro da família que revela as tuas sombras psicológicas. Porque bem afirmaram os bons espíritos a Allan Kardec, na fala de Santo Agostinho, na questão 919 e 19A, especificamente, que os semelhantes, bem como aqueles que se mostram, que se revelam como os nossos inimigos, são espelhos através dos quais nós podemos nos ver. Então, voltar para o lar em regime de quarentena é fazer uma imersão nessa casinhola periférica, que nós transformamos em periférica, e fazer um encontro com a bruxa que nos aguarda, na posição daquele familiar que revela as nossas sombras. Talvez possa ser um semelhante, na linguagem de Santo Agostinho, com quem nós tenhamos uma relação relativamente confortável, mas, diz ele, talvez possamos ter ali dentro, no lar, um espírito que goze da relação conosco de inimizade e, portanto, é um espelho lúcido, transparente, limpo, que autenticamente se nos revela as entranhas das nossas encrencas, das nossas sombras. Porque a ponto que me faz ficar incomodado, o problema não é o outro, o problema sou eu quando sou ativado pela relação com o outro. O outro como que me revela a mim mesmo. Aquilo que eu chamo de inimigo externo é o inimigo interno, que é alcançado pelo aparente inimigo externo. Eu digo aparente porque às vezes contradita na posição de um filho ou de um pai, se mostra ainda muitas vezes autoritário, já na idade avançada, enfim. Seja qual seja o comportamento externo que se configure num relacionamento de adversidade, ela só fica revelada porque o outro futuca o que está dentro da gente. Então, ir para a periferia, encontrar as bruxas e os bruxos que existem, na formatação daqueles que com mais
veracidade se nos revelam, sejam os nossos parentes, coabitantes, convivas, seja dentre eles alguns com quem tenhamos mais dificuldade, é poder fazer uma viagem para dentro. Não é uma viagem só para o lar, é uma viagem para dentro, porque é no lar que nós vamos ter a experiência de um jogo de espelhos, como se fosse uma sala de espelhos, porque cada membro do lar me revela um pouco daquilo que sou. Então, a pandemia, ela criou esse espaço de quarentena para nos dizer, numa certa medida, que em estando muito fora, nós precisávamos ir para dentro. Em estar relativamente fugindo do lar, estávamos fugindo de nós mesmos. De que a nossa proposição inconsciente, muitas vezes, de nos colocarmos mais fora de casa, demonstrava claramente que nós estávamos mais fora de nós mesmos, no ponto de vista das nossas necessidades específicas que precisavam ser atendidas, dos nossos componentes que aguardam serem trabalhados, e de que a morte simbolizada na frase do rei, representando a lei, nos significa a frustração que sentimos no mundo, o vazio externo, o abuso do trabalho, o abuso de aditivos alcoólicos, por exemplo, as atividades extra lá, às vezes desconcertantes, todos esses mecanismos estavam nos levando a experimentar a morte, que se revela como angústia, ansiedade, depressão, tristeza, enfim, toda essa soma de conteúdos psicológicos, incluindo os de natureza espiritual, crise existencial, processos obsessivos, todo esse conteúdo, por assim dizer, fala da nossa morte. E em necessitando fazer um movimento de vida, o rei, representando a divindade, a lei, nos dá a oportunidade do endereçamento para a bruxa, que está dentro de casa. Então eu faço uma volta para dentro do lar para me encontrar comigo mesmo. O lar como uma proposta de autoencontro, não só de heteroencontro, não só de resgate das relações, porque nós não vamos resgatar a relação com ninguém se nós não resgatarmos a nós mesmos. Nós não vamos atualizar a nossa relação de conflito com a esposa, com o esposo, se nós não conseguirmos olhar para dentro de nós mesmos. É necessário resgatar a relação com o filho, resgatando-nos, com o pai, resgatando-nos, com o avô, resgatando-nos, com aquele que coabita com você. É necessário fazer isso mediante o auto-resgate. Porque nós somos com o outro como nós somos conosco mesmos. Então, a proposta que o Espiritismo se nos faz na quarentena é de que possamos, de algum modo, estabelecer um encontro conosco mesmo, um autoencontro. A volta para dentro é sair do mundo externo para o mundo interno. É sair da relação exterior para uma relação interior, sem abandonar o exterior. A nossa relação fora estava comprometida. E o rei nos convidou para que pudéssemos ir à periferia e fazer o encontro da bruxa que se nos habita. Então, só há uma alternativa de nós podermos resgatar a nossa idoneidade espiritual, moral, emocional. Só uma forma de nós resolvermos as nossas crises afetivas, existenciais, sociais, profissionais, quando nós fazemos esse caminho de volta para dentro do lar, nos encontrando. Porque o lar é o laboratório de maior eficiência para nos dar feedback de nós mesmos. O lar, como que se nos expressa a alma. A relação das pessoas fala de como nós estamos dentro de nós mesmos. Nós, habitualmente, olhamos muito para o outro, que o outro faz de errado, o intolerante, o agressivo, o depressivo, o viciado, mas nós absolutamente nos esquecemos ou negamos de que tudo é relacional, tem uma parte do outro e uma parte que é nossa. E nos compete a nossa parte, não a do outro. Nós olhamos para o outro, nós não olhamos para nós mesmos.
Então, a proposição espírita é que façamos esse autoencontro, esse mergulho, essa viagem para dentro de nós mesmos, valendo-nos dessa quarentena que tem nos permitido, com mais cotidianidade e profundidade, fazer uma imersão nas relações. E essas relações, ela tem um condão de nos revelar, porque cada membro da família é um espelho que reflete como estamos por dentro. Então, é a oportunidade maravilhosa para concretizar o que Santo Agostinho propôs ao seu tempo. Dar o balanço do nosso dia. Poder avaliar a quantas anda a minha relação com o filho, com o pai, com a esposa, com o esposo, a partir daquilo que eu proponho como encaixe. Qual é a minha oferenda para cada um? Se algum desse pequena sociedade, desse pequeno mundo doméstico, tem de se queixar de mim, é a pergunta que Santo Agostinho propõe no início dessa página de Incomparável Beleza. Alguém tem alguma coisa para lamentar acerca do meu comportamento? Eu cumpri os meus deveres, eu estou cumprindo meus deveres. A quarentena nos propicia, portanto, fazer um inventário dos últimos tempos da minha convivência. Não é um inventário ou uma análise do comportamento aqui e agora. O aqui e agora, ele é o deságue de tudo que está acumulado. E o aqui e agora está num regime de confinamento, um regime de quarentena que nos permite um processo de acolhimento numa relação de proximidade muito intensa. Então, é natural que esse formato ele não seja o habitual, mas ele suscita que possamos fazer, a partir dessa relação, extrapolando para fazer a recuperação, um inventário, um escaneamento arqueológico de como têm sido as nossas instâncias de vida ao longo dos anos. A quantas anda os deveres da nossa parte, não do outro, cumpridos. Se temos lesado alguns dos nossos irmãos que convivem conosco na posição de próximo mais próximo, se temos estabelecido essa relação de proximidade, porque o próximo às vezes está do meu lado, mas eu não o reconheço como próximo. E o próximo às vezes pode estar até distante, eu estabeleço uma relação de proximidade. Como é que tem estado a relação de mim com os outros? De mim para comigo mesmo, na minha relação com o corpo, no cuidado das minhas emoções. Quantas vezes eu tenho parado no final de um dia e de cada dia para, durante a noite, fazer o que Santo Agostinho propôs, autorreflexão. Multiplicar perguntas. E perguntas, porque frases, diz ele, elas ficam sujeitas à interpretação e a gente escapa, deixa passar. Mas as perguntas, elas são incisivas, de que tinham que ser perguntas precisas, límpidas, decisivas, que reclamassem um sim ou um não, para que pudéssemos fazer o encaramento de nós mesmos, para reconhecer em nós o que precisa mudar. Quais são as encrencas que se estão nos habitando? E se tivéssemos dúvida acerca desse ponto, que nós pudéssemos colocar esse mesmo comportamento em alguém e, como testemunha, como espectador, olhar alguém comportando-se do jeito que a gente se comporta. A gente aprovaria? Se não aprovaria, nós não poderíamos nos autoaprovar. Nós não podemos nos autoaprovar. Então, o caminho para dentro, o Espiritismo se nos oferece com grandiosidade. Quando Kardec, que era um pedagogo de excelente formação, absolutamente centrado no processo da educação do ser, haveria de perguntar qual era o método prático, ou seja, não é uma coisa uma teoria, uma filosofia utópica, não, era prático, eficaz, ou seja, não era uma coisa, será que vai dar certo? Não, é eficaz, eficiente, eficaz, de melhorar nesta vida, não é na outra. Não é deixar para amanhã, é agora, nesta vida. E de resistir à atração do mal. Esses 4 pontos o codificador propôs na pergunta aos imortais que ditaram a nossa veneranda doutrina espírita. E os espíritos responderam.
Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, diante dessa resposta, diz que efetivamente ele conhece essa afirmativa. Kardec era um homem muito culto, conhecia a cultura grega antiga, socrática, platônica, e então diz: mas a dificuldade está exatamente em fazer isso. Como é que se concretiza? Me dá uma dica, qual é o meio que a gente pode utilizar, prático, eficaz, de melhorar nesta vida, resistindo ao mal? E Santo Agostinho diz: façam como eu fiz na minha vida, e dá o seu depoimento grandioso, demonstrando que nós temos que fazer uma viagem para dentro de autoconhecimento para conquistar o nosso processo de libertação moral, de progresso. Só mediante esse caminho nós conseguiremos efetivamente alcançar a nossa sombra, porque nós temos muita dificuldade de reconhecer a nossa sombra. E é por isso que no mundo, na nossa movimentação no mundo, nós fugimos para os papéis sociais de circunstância e evitamos as convivências mais íntimas, porque elas se nos revelam. E do lar, elas são as mais reveladoras. E é por isso que na quarentena, em voltando para casa, eu sou chamado a me rever. E por isso, a reconhecer, se eu assim escolher, poder perceber aonde estão as minhas sombras, que se revelam esse modo bruxo, esse modo sapo, que faz parte de mim e que tem, em algum nível e em profundidade, subtraído-me o gosto de fazer da vida uma vida plena, satisfatória, saborosa, que tem nos impedido de estabelecer relações fecundas, que tem nos amordaçado desejos de aspirações sublimes, que tem boicotado a nossa atividade profissional, que tem fraturado as nossas relações românticas. Então, é nesse viés que nós somos chamados a não só fazer uma viagem para o lar, mas uma viagem para dentro, dentro de nós mesmos, valendo-nos no nosso lar, no aqui, no agora, mas no lá e então, para em tempo, multiplicando perguntas, recebendo feedback, como propõe o Espírito Santo Agostinho, dos semelhantes, ouvindo os inimigos que não nos poupam, porque se a gente tiver em casa alguém muito difícil que não nos tolere, que nos aborde de uma forma a criticar e a censurar os nossos comportamentos, essa pessoa, ela não nos poupa os erros, ela logo nos dá o feedback. E elas não fazem maquiagem, elas não fazem banho-maria, elas são implacáveis, e por isso elas são as que mais nos revelam a nossa bruxa, o nosso bruxo que está dentro de nós mesmos. Não está fora, o outro não é o bruxo, o outro toca na bruxa que está dentro da gente. E se nós acolhermos isso, nós faremos o caminho da nossa autonomia, da nossa independentização psicológica, emocional e moral. O processo da autonomia, ela não é financeira, não é profissional, não é de poder procriar. A autonomia é do ser integral, que ganha soberania sobre si mesmo, e aí a sua movimentação se faz de uma forma equanimemente satisfatória, no lar, nas relações com os amigos, nas relações religiosas, na atividade profissional, na via pública, na sua inserção enquanto cidadão do mundo, porque ele o faz movido por um autoapropriamento de si próprio, e ele vai em dia fazendo as suas movimentações de aperfeiçoamento contínuo, porque a vida se nos chama sempre a estar nos revendo e ampliando potencialidades. Então, se nós só observarmos a luz, esquecemos as nossas sombras, elas nos traem, nos sabotam, nos impedem de caminhar. Mas se nós incluirmos a nossa dimensão sombra, nós ganhamos soberania. E soberania não é perfeição, soberania é estar
apropriado de mim mesmo no meu movimento de aperfeiçoamento, de individuação na linguagem psicológica, que nos dá a possibilidade de fazermos movimentos extremamente saudáveis. E se nos valermos dessa quarentena como se fosse um spa para quem quer emagrecer, que inicia no spa e depois da continuidade, porque a gente emagrece mesmo, é depois do spa que a gente consegue garantir uma manutenção e um segmento de uma proposta que teve um motor de arranque, uma boa partida. Se usarmos a quarentena com esse objetivo, nós lograremos alcançar planificação nesta vida. Conseguiremos lidar contra os arrastamentos das tentações do mal que está dentro de nós mesmos. Começaremos a fazer um bom manejo. Nós conseguiremos não ter medo de voltar para o lar e não arrumar desculpa para ficar fora. Nós teremos melhores condições de resgatar a nossa relação doméstica com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o pai, com o sobrinho, com o neto, com o avô, com a constelação familiar. Nós estaremos mais apropriados para lidar com um vizinho difícil. Nós estaremos, portanto, mais senhores de si mesmos, com condições de poder levar adiante vida. E o rei, diante de nós mesmos, a lei, não nos ameaçará com a morte, porque a morte proposta na metáfora é a morte psicológica, é a morte emocional, é a morte ética, é a morte social, é a morte espiritual, é o conflito que se traduz em última instância no corpo como doença. Então, nesses dias, nós temos sido chamados a ir na periferia de nós mesmos, voltarmos para dentro, encontrarmos a bruxa e o bruxo, e assumindo soberania sobre nós mesmos, a bruxa cede, o bruxo cede, e nós vamos aumentando o nosso espaço de príncipe. Nós vamos aumentando o nosso espaço de luz. Nós vamos nos engrandecendo internamente. Nós vamos nos planificando. Nós vamos ficando mais senhor de nós mesmos, soberanos, homens de bem, amorosos, seres que vamos nos cristianizando a cada movimento de vida, porque nós estamos conseguindo responder à grande questão que a vida tem nos feito nesse dia. O que mais deseja você na existência? A resposta mais plausível é ter soberania sobre a nossa própria vida. E ter soberania é assumir que nós temos uma dimensão de conquistas já estabelecidas, mas temos pendências a resolver, temos imaturidades que precisam ser trabalhadas, temos, portanto, um mundo interno de sombra e luz, positividades e negatividades, que bem acolhidos e bem trabalhados, caracterizam de que nós estamos no comando da nossa existência. E aonde estivermos, estamos com Deus, seja no lar, no trabalho. Aí pode ir a quarentena, porque nós estaremos seguindo a metodologia agostiniana e o Espiritismo ser-nos-á essa pedra de toque que nos ensejará darmos passos mais seguros, mais eficazes nesta vida contra os arrastamentos do mal e o fazendo de uma forma bastante prática, efetiva, na realidade, na ação, que se converte na caridade, no sentido lato da palavra, e não na teorização de uma virtude que é apenas uma máscara que afivelamos atrás de postos e de papéis sociais que não nos revelam as entranhas. E se pudermos, então, assim nos posicionar, nós estaremos, talvez, seguindo o sentido que a nossa existência nos confere pedir e estaremos dando conta de nós mesmos, seguindo o propósito que nos compete para esta vida, junto a nós mesmos, junto aos outros,
e junto à divindade. Vamos abrir para as perguntas? Eu quero aproveitar esse momento, antes das perguntas, e aproveitar para fazer um convite aos amigos nesses dias tão difíceis. Domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma live pelo canal do Jardim das Oliveiras, com uma abordagem transpessoal e uma abordagem da psicologia e da psiquiatria positiva, onde eu e Leonardo Machado, respectivamente, estaremos abordando o tema como construir esperanças em tempos difíceis. Você está convidado a participar desse encontro, que é um encontro que traz essas características, nessas duas abordagens acadêmicas, e que vão nos tutelar, nos dar condições de podermos estar olhando como construir esperanças em tempos difíceis. É domingo próximo, às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado e divulgue. Está no meu Instagram também. Vamos às perguntas. Como fazer esse autoencontro conosco mesmo? Seria uma autoaceitação? A autoaceitação, ela é decorrente de passos anteriores. Vamos pegar, para que você fique mais didaticamente em dia com esse processo, como é que a gente faz quando a gente vai encontrar alguém? Como é que se dá um encontro com alguém? A gente faz um contato, marca, se aproxima, convive, veja os passos que a gente vai dando. E aí, isso vai se configurando no encontro. A aceitação, ela vem na convivência, depois que a gente consegue estabelecer na relação com o outro a compreensão da sua dinâmica. Então, conosco mesmo, nós precisamos marcar o encontro conosco mesmo. A quarentena é um agendamento que a vida fez para você, que o rei disse, olha, vá para a periferia. A periferia é um lugar de você escuro que você precisa visitar. Então, é um processo de aproximação. Agendar, aproximar-se, para fazer contato. E a partir do contato, nós estabelecemos um encontro mediado pelo conhecimento que a convivência vai nos permitindo ter de nós mesmos. Porque eu não vou me encontrar simplesmente porque faço uma análise. Eu me encontro porque eu faço um mergulho dentro das minhas movimentações interiores contínuas. Porque há coisas que estão na minha consciência e há coisas que estão no meu inconsciente que eu não domino. Eu preciso trazer à luz, como diz Joana de Ângeles, ser consciente. Então, quantos movimentos a gente vai se descobrindo à medida em que a gente está ocupado em estar em contato conosco mesmo, nos examinando, olhando para a gente, estando atento para o padrão de funcionamento do nosso ser. Isso é um processo de aproximação, de convivência e de encontro, que vai se ampliando e eu vou me compreendendo. Esse é um movimento que vai me configurando um espaço interior de compreensão, de informação acerca de mim mesmo, que me dá suporte para a autoaceitação. A autoaceitação é uma consequência. Porque quando a gente lida conosco mesmo, e a gente lida com algumas das nossas encrencas, elas, às vezes, nós temos tanta aversão a ela, que a gente nega que tem. Ou então, a gente admite que tem, mas não conta para ninguém. E não consegue lidar com ela. Fica como se não tivesse. Mas a gente tem. Então, isso não é autoaceitação. Isso não é uma das manifestações do auto-amor. Porque o auto-amor é um conjunto de movimentos que a gente faz nessa direção. Até marcar o encontro comigo mesmo é uma relação de auto-amor. E para a quarentena, para disposto a se ver, é auto-amor, é um passo. Aí vem o outro, eu poder examinar as minhas questões, me informar acerca de mim mesmo, perguntar para os outros sobre mim. Isso é auto-amor. Na convivência eu estou perguntando. Pergunte lá, brinque lá por exemplo, de estar na berlinda.
Sente-se numa cadeira e pergunte para os seus familiares: em que vocês acham que eu preciso melhorar? Só essa pergunta. Agora, não responda, não comente, não, só pode repetir essa pergunta ou uma segunda pergunta. Dê exemplo, dê exemplo. Em que eu preciso melhorar? Dê exemplo. Em que eu preciso melhorar? Dê exemplo. Só essas duas perguntas. E com o compromisso de não fazer nenhum comentário nesse dia sobre o que os seus filhos, esposo, pais ou avós disserem. Você vai ter uma fotografia, ou mais de uma fotografia, você vai ter um filme de como é que cada um te vê. É material riquíssimo. Isso é uma atitude de auto-amor. Muitas das coisas que eles vão dizer, talvez a metade, você não vai concordar, porque você não aceita. Porque a percepção que eles trazem da gente não é exatamente a gente, mas muito do que eles trazem é a gente, mas a gente não se vê, não se percebe. Então, a autoaceitação é uma consequência de todo o movimento de autoaproximação, autoconhecimento, auto e heteroconvivência, compreensão, para entrar no processo de aceitação, para depois vir os outros passos que vão proporcionar a nossa transformação e o nosso processo de autoiluminação. Esse é um comentário sobre o recolhimento, né? É verdade. Eu amo meu lar e busco viver em harmonia com minha família. E nessa pandemia, estou vendo como é importante a boa convivência. E nessa doutrina maravilhosa, libertadora, me ajudou muito. Há 11 anos, aprendo um pouco a cada dia. É isso mesmo. Outras pessoas estão tendo muita dificuldade no lar, porque encontraram a sua bruxa lidando com a bruxa do outro. Os índices de agressões às mulheres aumentaram, as denúncias, porque de repente os parceiros da relação conjugal, coabitando, viram-se aflorar as dificuldades de um e outro, isso emergiu conflitos. E a forma de lidar com conflito, se a gente não tem ainda habilidade, a gente descamba e saindo do diálogo, da amorosidade, da diplomacia, da civilidade, nós cambamos para a força, e quando a gente vê, nós estamos no campo da agressão e do crime, sem, às vezes, nos apercebermos, porque a gente vai numa escalada em função de que a minha bruxa eu não aceito, e quando o outro vem e me revela a minha bruxa e a futuca, a minha bruxa como que me domina, e eu não quero assumir que ela é minha. Continuo na ignorância de mim mesmo, sem autonomia. Quem me agride é uma parte de mim mesmo, não é só o outro como eu penso. E quem às vezes rege a minha vida por alguns momentos, num fenômeno, entre aspas, de incorporação, não de espírito, de autotranse, é uma parte do meu ser. É uma memória, é uma emoção, é um impulso, é uma compulsão. E quando a gente vê, a gente não consegue lidar com o medo e entra no pânico, não consegue lidar com a tristeza e entra na depressão, não consegue lidar com a ansiedade, a gente está devorando todos os pratos, todas as comidas, tá? Ou está bebendo, fumando, e desbragadamente nós estamos dominados por uma parte de nós mesmos. E ao invés da gente olhar para isso e assumir, o que é que a gente faz? Grita contra o vírus, grita contra o governo, grita, acusa fora, ou acusa dentro, o filho, a esposa, o esposo. Aí a gente está perdendo tempo, porque a gente foi convidado a fazer a viagem para dentro, mas não tocou a campainha da casinhola, não acessou a bruxa interna. Nós estamos vivendo uma quarentena e desprezando essa oportunidade genial que o rei se nos ofereceu, de nos autoencontrar. Então eu queria convidar os amigos a compreender de que a quarentena não é boa nem má, ela é apenas uma imersão. Eu posso transformar isso numa experiência muito gratificante, mas eu posso também me perceber me revelando, ou vendo o outro se revelar de uma forma assustadora e às vezes monstruosa. Mas está tudo dentro de nós mesmos. Mas a proposta em si de visitar a periferia e mergulhar em contato com o bruxo, com o sapo, com a bruxa,
é poder fazer um caminho para dentro, aproveitar a crise para poder acolher-nos, reconhecer. O ato de reconhecer é fundamental para que possamos fazer um bom início de uma caminhada que nos prospecte para a autossoberania. Não a soberania sobre os outros, a autossoberania. Porque a soberania sobre os outros, às vezes, esconde a nossa postura de estar refém de uma parte de nós mesmos. Ok? Roberto, o que está acontecendo com o nosso país? Diante do momento onde uma pandemia causa tantas dores, com tristeza, vemos pessoas se destruindo, inconsequentemente com questões políticas. As questões políticas nós poderíamos avaliar em dois níveis. Uma, a política partidária, que se estabelece no país com muitas dores, em função da história que o nosso país detém, da cultura que se estabeleceu e da politicagem que se apoderou das nossas casas públicas, nas suas diversas instâncias, e nós estamos ainda aprendendo a fazer política partidária. E uma política outra que se dá no nível não ideológico partidário, mas que traduz a sua ideologia, o seu viés de vida, que se dá no cotidiano, quando você cuida de você, da cidade, das pessoas. E nesse caminho do exercício do poder e do cuidado, na relação com os outros, na relação com a sua cidade, com o seu condomínio, ou com a sua casa, porque ali tem uma relação também de poder, tem uma relação política dentro doméstica, nós nos revelamos o quanto o nosso poder está destituído de pureza, porque não está ancorado na amorosidade, ou o quanto esse poder, manifesto egoicamente, ele quer sobrepujar sobre o outro, porque o orgulho e o egoísmo nos transformam o exercício do poder, às vezes, em posturas monstruosas, dentro do lar, no exercício do trabalho profissional, na via pública, às vezes no espaço religioso, até no espaço religioso, e toma uma formatação igualmente negativa quando vai para a política partidária. Então, o nosso país é um país muito jovem no exercício do poder político, da democracia, da liberdade, do civismo, porque falta-nos o exercício da compreensão de algumas virtudes se nos tomar conta, e uma delas é a humildade. Falta-nos humildade para assegurarmos o exercício de cargo público, seja na política partidária ou não. Falta-nos humildade para o exercício da política doméstica, da política da convivência num condomínio, com os vizinhos de uma vila. Falta-nos humildade. Humildade é uma das virtudes mais difíceis. Não foi sem razão que Jesus, para o exercício do seu poder máximo na terra, nasceu numa manjedoura e terminou a vida numa cruz, porque o seu poder era do amor, que não transige com o mal e vai devotando-se, sacrificando-se a ponto de se imolar. Jesus exerceu a política divina no exercício de autossoberania, demonstrando na relação com aqueles que passaram pela sua vida sem usar nenhuma tática, nenhuma estratégia de subornação, de corrupção. Era um homem que se colocou no mundo com tanta grandiosidade, com tanta beleza, deixando-nos entrever que o poder amoroso, que está centrado na humildade e que se reveste de fraternidade, ele não só é incorruptível, mas ele é inapagável. Estamos hoje aqui fazendo essa live em memória a Jesus, porque o Espiritismo nasce
para retomar o cristianismo, que ficou, numa certa medida, pelas andanças da política religiosa, teológica e das políticas do mundo, ficou relegado para segundo plano. E estamos em nome desse homem que conseguiu exercer poder com pureza, poder com fraternidade, a autonomia sem esmagar ninguém, assumindo a sua posição de indivíduo, mas pensando no coletivo. Então foi um homem gracioso, grandioso, enorme, que dividiu a história com a sua postura equânime, com a sua postura lúcida, solidária. Nós sentimos carência dessas virtudes naqueles que somos as pessoas que estamos exercendo o poder nos diferentes níveis. Então, nosso país é um país que nos dá a oportunidade de, em olhando para essas diversas instâncias de poder, do individual doméstico até o público partidário, fazer uma autoavaliação do quanto essa viagem para dentro também nos confere a possibilidade de fazer uma governança da minha vida física, psicológica, emocional e social de forma adequada. O quanto a minha inserção religiosa, ela reflete um poder que se traduz com as características da liberdade, do respeito, da tolerância, da indulgência, da paciência. Portanto, esse poder amoroso, ele ainda está como uma pauta de lição que nós precisamos nos exercitar para nos engrandecer. Mas já avançamos muito, se olharmos historicamente. Mas há muito que caminhar ainda nessa perspectiva que você perguntou. Alberto, você acredita que essa pandemia deve aumentar os casos de depressão e suicídio? Sim, se as pessoas não se cuidarem. Os quadros de pânico se multiplicaram, porque a ansiedade avançou e as crises de pânico se estabeleceram. O medo de morrer configurou várias fobias, inclusive manifestações hipocondríacas e fobias múltiplas ou simples se manifestam em função da pandemia. Porque todos os medos, eles falam da morte. O medo da morte é um medo básico. Todos os medos se reportam a uma morte. Como a humanidade, ela se diz religiosa, mas não vive espiritualidade, há, portanto, um medo de desencarnar. Não é só um instinto de conservação, é um medo do que vai ser o amanhã, muito em função do mal viver que tem sido estabelecido por mim ao longo dos tempos, desses dias, desses tempos, dessa encarnação, dessa existência. Então eu temo a Deus, eu temo o desconhecido, eu temo Satanás, se a minha religião ela inclui essa categoria. Nós espíritas temos uma compreensão bastante abrangente, nos ensejando serenidade, tranquilidade, porque temos a compreensão que estamos em Deus, de que nada se nos acontece que não seja motivado por uma causa justa, gerada por nós mesmos. E tudo que se nos acontece, se estamos conectados com a justiça, buscando o reino dos céus, nada que acontece conosco é negativo, incluso a desencarnação, até a desencarnação. Então nós espíritas não somos diferentes dos outros, mas a doutrina espírita que nos ilumina, nos dá informações que nos coloca num campo de serenidade, sobretudo se nós estamos vivendo essa doutrina correspondentemente com esse estudo que fazemos. Se estamos nesse viver o bem, com a compreensão que temos, nós nos vacinamos contra essas patologias psicológicas, psiquiátricas, que hoje têm ameaçado a humanidade. Todavia, aqueles que são incautos, que estão desvestidos de uma doutrina iluminativa, que não dispõem uma religiosidade que possa ali, porque qualquer religiosidade é boa porque ela nos impulsiona para o bem. Aqueles que somos, por exemplo,
materialistas ateus, esses estão em condições mais delicadas. Por quê? Porque não tem uma perspectiva da vida após a morte. E essa pandemia fala de morte, muito embora numa fração pequena. Percentualmente, a sua letalidade, o coronavírus, ele não é de uma letalidade alta, é uma letalidade pequena. A cada 100 pessoas, 80 se contaminam, segundo as estatísticas, sem sentir sintomas. 20% sentem sintomas. Alguns leves, outros graves e outros levam à desencarnação. Mas a letalidade é muito pequena. A transmissão é alta, mas a letalidade é pequena. Então, essa ameaça de morte, em função do noticiário, ela leva ao desequilíbrio interior. E alguém com medo, às vezes, pode cair em depressão também, com ansiedade e depressão, às vezes até numa comorbidade. Ou alguém assustado com a possibilidade de ficar sem um pai, sem uma mãe, pode buscar o suicídio num quadro depressivo, depois de uma perda de um ente querido. E outras patologias compulsivas, temos que lavar as mãos muitas vezes. Os compulsivos, por exemplo, que trazem o transtorno de compulsão, obsessivo-compulsivo, eles estão tendo muita dificuldade de lidar com os rituais que se exageraram, seja pela ansiedade, seja pelas orientações de higiene, já que todo quadro de transtorno obsessivo-compulsivo é uma alma que traz encrencas dentro de si, querendo se lavar por dentro, lavando fora, se limpando fora. Então, faz os rituais em conflitos internos. Então, quando se estabelece as regras de higiene, por exemplo, para esses indivíduos, elas funcionam no exacerbamento da sua patologia, porque eles já trazem uma ansiedade, ameaça de morte, ameaça de perder ente querido, de perder emprego, tendo que refazer os rituais para além deles por conta da sugestão das regras de higiene, eles pioram, e tem piorado. Enfim, oração, meditação, o exercício do bem e não se encharcar de tanto noticiário ruim, faz-nos vir para um bom lugar. E se a doutrina espiritual que você abraça, e seja isso, abrace-a fortemente, porque nada está fora de Deus. Entendo que esse momento seja uma oportunidade de autoconhecimento. Porém, penso naqueles que não tiveram essa oportunidade e foram a óbito pelo vírus. Seria justo? Todos que desencarnamos nessa pandemia estamos sob a tutoria da divindade. Espíritos amigos se multiplicam numa movimentação extraordinária para assistir os encarnados e para acolher os recém-desencarnados. Ao lado desses benfeitores espirituais estão os entes queridos que não morreram, eles só desencarnaram. Quantas pessoas estão desencarnando, estão sendo recebidos por pai, por mãe. A gente toma a morte como um processo trágico para a pessoa que vai, mas difícil é quem fica, porque nós ficamos no corpo, às vezes sem aquele arrimo, que se liberta, sai do corpo, esse levou uma vida nobre, vai muito bem, pode nos visitar, pode nos atender, mas está livre da injunção física, e aquele que ficou, fica pensando que o outro está ruim, porque morreu numa UTI, porque o sepultamento não foi feito direito, porque não teve os familiares, e a gente fica sofrendo dores que o outro nem experimentou. Porque a morte é um processo libertador. O sofrimento que antecede a morte, como o próprio nome diz, é sofrimento. Isso sim, causa desconforto. Mas a desencarnação, propriamente dita, a libertação do espírito, é libertação. Agora, aqueles que ficamos ainda escravizados ao corpo, por assim dizer, porque estamos ainda integrados ao corpo, na ausência do nosso ente querido, quiçá vamos experimentar dores da ausência, a saudade, ter que fazer o luto, ter que ocupar aquele espaço psicológico que ficou como um grande vazio no lar. Tudo é justo se nós andamos com justiça. Tudo é bom se nós andamos no bem. E tudo é maravilhosamente belo se a arte de nos comportar
é a arte do bem viver. A meditação ajuda no autoconhecimento? A meditação é um recurso extraordinário, que ao lado da prece, linkada à prece, se transforma num dueto no campo daquilo que os espíritos chamaram lei de adoração, e o livro dos espíritos. Numa linguagem didática de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, através da oração nós falamos aos céus, e da meditação nós colhemos a resposta. Com a oração nós falamos com Deus, com a meditação nós escutamos o que Deus tem para nos dizer. A meditação é um recurso fantástico, que tem diferentes objetivos e níveis, e qualquer que seja ele nos favorece o processo do autoconhecimento, seja pela meditação reflexiva, seja pela meditação do descoberta da origem dos nossas encrencas, seja da meditação como espaço aberto para ter insights acerca da resolução e da elaboração de conflitos, seja a meditação como um espaço que eu abro para me conectar com a luz divina que eu sou, o Deus interno que eu sou, que me habita, o eu superior, que fará com que a dimensão humana egóica possa toda ela se estruturar, se beneficiar desse mergulho profundo no êxtase, desse mergulho profundo nas entranhas que a meditação proporciona. Além do que, a meditação, ela abre espaço para a conexão com os benfeitores espirituais. Quando oramos e fazemos silêncio, diz os espíritos a Allan Kardec, quando trata da lei de sociedade, o silêncio nos oportuniza poder captar as influências espirituais positivas, porque a nossa posição de silêncio respeitoso, alinhado com o fervor e a fé que nos embasa, esse espaço de silêncio transforma-se num momento sagrado em que o nosso anjo guardião vem e nos inspira, nos assiste. Então, a meditação é um recurso incomparável para, ao lado da fé que nos enseja a oração e da ação que nos move para a construção e para a realização daquilo que precisamos fazer no mundo e nós mesmos, tudo isso é um conjunto que nos suscita ser o grande arcabouço nos prospectando para a frente e para o alto. Nestes tempos de quarentena, muitos casais estão brigando demais, a violência doméstica tem aumentado. Como se defender desses desentendimentos? Treinar, como já disse anteriormente, treinar a paciência, a tolerância, silenciar. Quando o outro vem e traz num tom de voz, nunca suba o tom de voz acima do outro, porque a gente vai numa escalada até explodir. Se o outro traz, diminui o tom, um tom abaixo, suscita que o outro desça, porque ninguém consegue ficar gritando sozinho, a gente fica, parece doido, gritando, e o outro está lá, respondendo normal, num tom sereno. Então o doido ou a doida que começa a gritar, ela cai em si, ela fica se sentindo ridícula, então ela vai baixando o tom de voz, às vezes demora um pouquinho por causa do orgulho, mas vai, porque ela perdeu a capacidade diplomática de poder, pelo diálogo, encontrar na convivência um ponto de resolução para aquilo que está sendo debatido ou discutido. Então, as rusgas domésticas, elas têm crescido porque temos convivido mais e as nossas sombras têm se nos revelado maior, mais presente. Elas já estavam, apenas elas comparecem. De modo que isso também é um bom diagnóstico para ver o quanto nós estamos dispersos de nós mesmos, precisando atualizar as nossas questões.
Não fixe no outro, porque se é fixar no outro que está gerando problema, conflito, que é outro, aí fica tudo no mesmo, porque a gente demoniza o outro e fica na posição de vítima e não avança. Mesmo que o outro assuma, do ponto de vista geral, uma posição desconcertante, exagerada, exorbitante, qual é a sua reação diante do outro? Veja qual é a sua postura, em que você pode se movimentar para, diante daquela situação, crescer e tentar esvaziar aquele conflito, abrir um espaço, uma saída lateral para ele, ou experimentar, às vezes, o silêncio para, depois da discussão, trazer o casal para um diálogo, porque, infelizmente, nós só tratamos as nossas encrencas quando estamos com a cabeça quente, e aí ninguém chega a lugar nenhum, porque a gente não só ataca, como se defende. E quando alguém ataca, alguém se defende, não há encontro. Nós precisamos nos redescobrir e conversar quando nós estamos bem. Então, se surgiu uma encrenca na quarentena, a gente deixa passar um momento e depois retoma. O outro tomou banho, comeu, está mais relaxado. E a gente retoma o assunto no outro tom e comece sempre falando de você. Eu me senti... Não diga assim, você, porque quando a gente começa já no você, já está acusando. Então você fala de você, eu tenho me sentido assim, essa situação que aconteceu, eu percebi do meu jeito, a minha percepção foi essa, e comece num tom afável, portanto desarmado, no momento que se está bem, para conversar sobre aquilo que foi um episódio anterior que não ficou resolvido, e que estrangulou, num dado momento, a relação. Assim, nós vamos nos redescobrindo. E nesse movimento de desarmamento, nós vamos treinando o evangelho na prática, fazendo o evangelho no lar, na convivência doméstica, procurando educar a voz, os gestos, procurando silenciar censuras, para que a nossa alma vibre numa energia positiva e criar no espaço doméstico, quanto possível, o evangelho no lar, se ainda não faz o evangelho no lar, a leitura de uma página, o comentário em família e a oração durante o evangelho no lar, após a leitura, após os comentários, ou no início e no final, ali no espaço de 20 minutos, 30 minutos, ou um pouco mais, um pouco menos, esse espaço, ele abre espaço para que possamos tratar as nossas questões à luz de um visitante divino, que é Jesus, representado pelos benfeitores espirituais, que nos visitam naquelas circunstâncias, esvaziam, numa certa medida, a nossa atenção, nos acolhe entidades, às vezes necessitadas, que estão participando da economia doméstica e promovendo a exacerbação de comportamentos e de conflitos. Enfim, temos muita coisa boa para fazer em cima de uma situação negativa que emergiu na quarentena, cuidando sempre de olhar para nossa bruxa, o nosso bruxo, que comparece, fazendo o auê do conflito se transformar em conflito maior. Mas e quem mora há muito sozinhos? Vai interagir com quem? Quem mora sozinho tem um espaço grande de fazer meditações, de estudar-se a si mesmo, de mergulhar na literatura, nos filmes, que estão hoje até disponíveis nos museus. Tem a oportunidade de fazer voos na alma, colocar em ação um projeto de vida que ficou ali na gaveta, buscar uma dimensão de contribuição que se possa fazer virtualmente, se integrando numa comunidade via virtual. Ninguém está só em solidão quando se está conectado a Deus. Estamos só com Deus, estamos vivendo a solitude, o bem. E ali, seja conosco mesmo, seja através do sistema das comunicações virtuais, nós estaremos sempre em atividade, operando o belo, o bem comum, o exercício, portanto, de algo que nos engrandece. Ficar com a sua companhia não é ficar só, é ficar com você, é aprender mais com você sobre você mesmo. Faça registros,
livros, anote, faça um curso virtualmente de autoconhecimento, se inscreva para fazer um curso de línguas, por exemplo. É muita coisa para fazer, mas não faça isso para fugir da relação com você. Faça isso para, dentro de uma programação que você tem dentro de casa, a fim de que você não transforme a quarentena em alguém que vai ficar só na janela para não olhar para a bruxa que está dentro. Então, eu estou falando de uma programação, uma estratégia na qual você planeja o seu dia e os seus dias, que comparece com momentos onde você vai estar mais ligado a você, só com você, outros que você vai estar ligado com os amigos, com os grupos, com as ONGs, virtualmente, ou aproveitando tudo que o mundo se nos oferece pelos aparelhos tecnológicos para se engrandecer intelecto e moralmente. Para encerrar o nosso encontro, queríamos, aqueles que entraram na live durante esses momentos de pergunta e resposta, relembrar, ou lembrar e relembrar os outros, que vamos ter um encontro domingo às 10 horas da manhã, com o tema Construindo Esperança em Momentos de Crise, que é o momento que nós estamos vivendo. Eu farei uma abordagem na perspectiva transpessoal, e Leonardo Machado estará fazendo uma abordagem à luz da psiquiatria e da psicologia positiva. É pelo canal do Jardim das Oliveiras, será um momento gracioso, abordagem acadêmica, que vai ao encontro dos nossos corações, transformando a nossa vida, equipando a nossa vida com ferramentas de esperança, que é o que falta muito nesses dias. Por fim, eu quero dizer que o grande desafio da quarentena é ganharmos soberania sobre nós mesmos. É natural compreender que 40 dias, a palavra quarentena se reporta às tradições antigas, num quadro de 40 dias, onde a pessoa estava a fazer a convalescença. É natural que numa quarentena, ainda que fosse 40 dias, é muito pouco para que nós possamos ir na periferia de nós mesmos e fazermos as núpcias, como nós propomos na metáfora com a bruxa, e podermos assenhorear-nos num movimento de iluminação mágico. Não é assim, mas é um processo, é um bom começo, para que você esteja ciente de que não adianta você dominar os outros, de que ser soberano sobre os outros, os tiranos foram a mancheias ao longo da história. Mas ser soberano sobre si mesmo é o desafio daquele que busca se autoconhecer no caminho da sua autoiluminação, tomando como referência a figura incomparável de Jesus, que nos legou a história, a plenitude de alguém que conseguiu ser um grande homem, o maior homem que a Terra já conheceu, o maior ser humano, o ser humano mais completo, mais perfeito, e que se colocou humildemente ao lado de todos para nos ensinar de que só conseguimos ser soberanos sobre nós mesmos quando nós conseguimos conjugar o verbo amar no tempo presente. Um abraço terno e carinhoso a todos vocês.